Ótima segunda-feira para você que está assistindo essa gravação pelo IGTV. Lembra de curtir, de comentar, de marcar os seus amigos e encaminhar para o maior número de pessoas, tá? Vou mandar aqui para os meus amigos a live. Bom dia, Dani! Venceu o Denis! Gente, isso é inédito! Bom dia, Denis! Bom dia, gente! Ótima semana para vocês! Então, conforme prometido, né? Hoje iremos iniciar o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, né, fala sobre... lembrem-se de encaminhar para os amiguinhos de vocês, tá? Encaminhem para os amigos de vocês. Pode encaminhar. Bom dia, Claudisa. Bom dia, Natália. Bom dia, Adriana. Eita, semana de vitórias, Dani. Já começou vencendo ali, chegando em primeiro lugar. Conforme prometido, vamos... Faltou o Rafael. Cadê o Rafael, gente? Alguém vai lá chamar o Rafael? A tropa é Denis, Natália, Dani, Adriana, Claudise e Sérgio. E Rafael. Vamos lá chamar o Rafael. Rafael, o senhor tá chamando. Bora, traz o Rafael aí, chama todo mundo para vir para a live. Vamos entrar no dia de hoje no livro de Êxodo. Êxodo significa emigração em massa, saída em massa de pessoas, tá? Conta a história da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E no livro de Êxodo, diferentemente do livro de Gênesis, Gênesis é um livro de começos, é um livro de padrões, é um livro de leis, um livro de regras. Trata-se sobre os primeiros padrões estabelecidos lá no início de tudo, que vão se repetindo e regendo a nossa vida ao longo do tempo. O livro de Êxodo, ele fala sobre libertação, tá? Ele fala sobre libertação. Então, todo o livro de Êxodo é uma história de libertação. É a história de pessoas que ficaram livres da opressão, né? E que iniciaram uma jornada rumo à terra que Deus lhes havia prometido. E dentro de Êxodo é mostrado como Deus é capaz de nos tirar de situações onde nós estamos escravizados ali naquela situação. Às vezes é um sentimento, às vezes é um pensamento, às vezes é realmente uma situação para nos conduzir a algo melhor, tá? E só passando um flash sobre os eventos principais de Êxodo, assim como Deus preparou Moisés para poder conseguir libertar Israel, Deus também vai preparar você para que você possa se libertar, tá? Assim como Moisés conduziu os israelitas, né, com a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, sendo guiados, literalmente guiados e protegidos por Deus, o Espírito Santo, a inteligência infinita, é quem nos conduz hoje. Você não está sozinho, você está sendo conduzido também. Assim como a libertação dos israelitas foi um processo, uma jornada, né, que poderia, que tinha que ser concluído um passo de cada vez, né, e Deus colocou regras para que fosse feito um passo de cada vez. Deus também pode, de maneira instantânea, transportar a gente de uma situação para outra, tá? Assim como a reclamação, o murmúrio dos israelitas em relação não tem comida, a gente está no deserto, tudo eles reclamavam. Eles saíram da escravidão, entraram em uma jornada que era no deserto, rumo à terra prometida, mas eles reclamavam de tudo, tá? Assim como essa reclamação fez com que aumentasse o processo, o tempo de processo,
e impedissem eles de acessar rapidamente a terra prometida, pode ser que você esteja aí dentro do teu processo reclamando, não aceitando, murmurando ou até mesmo tendo algumas más ações que vão fazer com que o processo perdure. Assim como Deus deu aos israelitas os 10 mandamentos e explicou todos eles de modo tal que os israelitas cumprissem aquilo ali para poder usar ao longo da caminhada, ao longo da vida, Deus também nos revelou a Bíblia, onde tem lei para tudo, tá? Onde tem lei para tudo. E dentro do livro de Êxodo todo, a gente percebe que Deus usou essa travessia dos israelitas no deserto para poder fortalecer a fé, desenvolver a fé, a confiança, a força e o caráter que eles precisariam ter quando acessassem a terra prometida. Nenhuma jornada, nenhum processo é em vão, meus amores. Escrevam aí, escrevam aqui nos comentários primeiro, depois vocês escrevem aí no papelzinho de vocês que todo processo credencia você para acessar a tua terra prometida. Todo processo credencia você, te capacita. Ei, Rafael chegou! Rafael, Silvia também. Silvia também é do bonde. Silvia tá aqui, que bom. O bonde inteiro tá completo. Perfeito. Anotem aí, ó, escrevam aqui, ó. Todo processo credencia você, desenvolve as características que você precisa ter para acessar a tua terra prometida. E você só consegue desenvolver se você fizer que nem José. Se você não fugir do processo. Se você, mesmo estando com a chave da prisão na mão, você aceitar. Você dizer, não, eu vou viver o processo. Beleza? Estão prontos, meus queridos, para entrar nessa jornada acompanhar essa jornada de libertação? Se vocês estão prontos, digita aqui para mim sim, curte a live, encaminha para os seus amigos, bora agitar esse negócio e vamos então para o primeiro capítulo de Êxodo. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, né? Lembram que eles foram lá, tiveram os favores do faraó, né? Mas José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Lembram lá em Gênesis, que é padrão, quando você se torna grande e poderoso, você assusta outras pessoas? Pois bem, eles começaram a assustar os egípcios. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Começou a escravidão. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tá? Muitas vezes quando você está ali, quando você cresce, essa escravidão, meus queridos, ela pode ser representada nos dias de hoje como quando você cresce, quando você começa a crescer, pessoas que estão do teu lado, no teu círculo de amizade, no teu leito familiar, começam a te oprimir. Não faz isso, isso não é para você, da onde que você é capaz de fazer isso? Não. Seus amigos se distanciam de você, não querem mais te ouvir, não querem mais falar com você, dizem que você, ficou
alienado, ou materialista, ou só pensa em dinheiro e blá, 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 blá. Isso acontece. E a escravização nossa começa quando? Começa quando a gente entrega para essas pessoas o troféu da nossa vida. Quando a gente liga para o que elas estão dizendo. E aí a gente começa a perder a nossa identidade, tá? Começa a perder os nossos sonhos. E somos manipulados pelo nosso emocional, pelo desejo de ser reconhecido por eles, de ser amados por eles, de ser valorizados por eles. Libertem-se dessa prisão. O rei do Egito, todavia, olha isso aqui. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. É assim que você tem que reagir. Mesmo que a ameaça seja uma escravidão, quanto mais baterem em você, quanto mais disserem que você não consegue, que você está ficando louco, que você não tem as capacidades, aí é que você tem que ir. Aí é que você tem que ir adiante, tá? Quanto mais baterem, mais forte você fica. E o que é que a gente tende a fazer? A prima do meu primo, do namorado dela, que não sei quem mais lá, uma pessoa bem longe, falam A pra você, você já chora, já toma aquilo como verdade, você dá poder para aquela pessoa, você compra a ideia e você para. A gente tem que ser igual os israelitas. Quanto mais batem na gente, mais a gente cresce, mais a gente responde. Não precisa responder ali na pessoa agora, não. Tá? Não precisa trocar palavra com a pessoa, não. Responda em resultado. Que era assim que os israelitas faziam. Quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. E mais fortes e mais numerosos... Não, peraí. Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. E os sujeitaram-lhe à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Ah, Suene, não, mas eu não aceito estar sujeita a essa escravidão, não. Meu amor, a escravidão aqui já foi o início do processo. Ah, eu não mereço ser escravo, não, eu não quero, não aceito. Beleza, você também não vai ter a terra prometida, não. Ou você aceita viver o processo, ou você não tem acesso à terra prometida. Não lhe é credenciado receber a chave. Não lhe é credenciado receber o ingresso de entrada. Tá? E a jornada está começando agora. A jornada, o processo, ele não começa quando Moisés vai falar com o faraó para libertar o povo, não. Ele começa no início da escravidão. Porque é pelo fato de ter a escravidão que Deus vai se mostrar para eles que Deus é Deus. E é o cara que pode tudo. Então o início é aqui. E não quando Moisés bate o cajado no chão. Vocês estão pegando essa ideia? Iniciou uma fase difícil na tua vida? Iniciou uma fase de escravidão na tua vida? De que você está preso àquilo ali? Comece a perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso aprender aqui dentro? O que eu preciso aprender nesse meu cativeiro? O que o Senhor está me mostrando? Porque os israelitas, desde quando foram para o Egito, eles já tinham dentro da cabeça e do coração o sonho da terra prometida. A terra prometida foi dita a Abraão. Há pelo menos 5 gerações antes deles. E eles ainda não tinham acesso à terra prometida. E o que a gente faz quando a gente tem um sonho que está demorando demais? A gente fala, ai Deus, eu estou cansado, vou desistir. Não quero. Não quero, não aguento mais. Se você não aguenta é porque você não merece. Tá? É por isso, meus amores, que o sucesso ele pertence somente a 1% da população do mundo.
É por isso que, e mesmo em se falando de sucesso, as pessoas elas têm pressa de ter sucesso e acabam usando meios ilícitos para consegui-lo. Eu já tentei ir por esse caminho. Dinheiro vem logo? Vem, ó. Mas você descumpre regras, leis, decretos, princípios, valores e a conta vem. Napoleão Hill diz que, dentro do livro Atitude Mental Positiva, ele diz que um grande objetivo, ele só é dado para alguém que consegue, ele chama de guardião do universo. Um grande objetivo só é dado para alguém que realmente consegue entrar em contato com o guardião do universo, lutar com ele e vencer a luta. Que é o quê? Ele fala que parece que existe um guardião do universo guardando o teu sonho e você tem que lutar com esse guardião para... e quando você ganha, luta e ganha, aí você tem acesso ao seu sonho. E o que seria esse guardião? Seriam exatamente você suportar as dificuldades e aprender com elas. Os testes, sabe? Aquele momento que quando tá tudo ficando bom, tudo fica ruim. Ou então, antes de você acessar aquilo, aí pá! Acontece a maior desgraça da sua vida. Esse momento é a luta que você está começando a travar com o guardião do universo. E se nesse momento você desiste, é porque você não merece receber a chave, a entrada na terra prometida, na sua terra prometida. Beleza? Então vamos lá, meus queridos. Os egípcios tornaram-lhe... Tá caindo moedinha? Se tiver caindo moedinha, meu amor, coloca aqui ó, um monte de moedinha. Escreve aqui que tá caindo moedinha. Encaminha para algum amigo que você quer que caia moedinhas na cabeça dele também hoje, tá? E vamos que vamos. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Tá? Por que, Suene, que eles mataram os homens e não as mulheres? Eu vou falar na live sobre energia masculina e feminina. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias, pois o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O que isso significa aqui? Vocês sabem a história de Moisés, né? Que colocaram no cestinho, nananã. Moisés, a gente já nasce com a nossa missão, tá? A gente já nasce com a nossa missão, a gente já nasce com o nosso propósito, a gente já nasce com a nossa promessa. Tá escrito lá, no Salmo 139. Moisés já nasceu com a missão de libertar o povo do Egito, que só seria mostrado para ele essa missão lá na frente. E aí, por que o faraó, ele já quer matar, ele quis matar já os meninos? Isso aqui mostra, gente, sabe o quê? A força do mal. O faraó aqui, ele está sendo representado pela força do mal. As forças do mal, o primeiro movimento de ataque delas é no começo de tudo, no início de tudo, quando você ainda nem sabe quem você vai ser. As forças do mal, elas atuam nos projetos, quando o teu sonho ainda é sementinha. Eu quero ter uma casa. As forças do mal vêm e destroem essa semente.
Ah, eu vou fazer um projeto arquitetônico aqui para fazer uma reforma na minha casa. As forças do mal vêm e destroem esse projeto. Ah, eu tenho o sonho de ter um carro. As forças do mal destroem, minam essa ideia de que você pode ter um carro. Ah, eu vou crescer, eu quero crescer. Eu gosto de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de dar palestras. Você vai nascer com deficiência na fala. Pessoas que têm grandes missões, elas estão escondidas pelos seus maiores obstáculos. Tá? Eu já falei isso outra vez. Mas esse maior obstáculo, né? Esse maior obstáculo é justamente para impedir, é a força do mal atuando em você para que você não consiga cumprir a tua missão, porque a tua missão vai salvar pessoas, tá? A tua missão vai salvar pessoas. Eu, você, todos nós nascemos com uma missão, com um propósito. Quanto maior for a tua missão, maior vai ser a tua trava. Por isso que pessoas que têm medo de falar em público, no dia que elas destravarem isso, a fala delas vai salvar vidas, muitas vidas. Mas o capiroto trabalha lindamente, perfeitamente bem, ao ponto de mandar várias pessoas de poder virem dizer para ela que ela não pode falar, que ela não fala português direito, né, não tem dicção, não tem o dom, ela tá pensando que ela é quem, e ela compra a ideia, aí ela entra num casulo e fica ali. Não prospera, não é feliz e começa a desenvolver doenças mentais e emocionais. Nos casos mais graves, parte para os remédios, né? E aí pronto, o diabo conseguiu acabar com a semente que Deus tinha plantado em você. Eu já falei algumas vezes aqui, eu não tinha nem Instagram. Eu adoro falar com pessoas, eu adoro ajudar pessoas. Eu me dou, eu me entrego, eu me jogo, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo. Era o mal tentando me parar, tentando parar o começo da minha missão, tá? Não achem, gente, que o mal vai esperar. Da onde que o mal vai ficar esperando você construir todo um império, toda uma carreira para depois ir lá te destruir? Não, ele vai te destruir antes, ele não vai nem deixar você fazer isso. Ele não vai, das diferentes formas. Fazendo você ter insegurança, fazendo você carregar culpa, fazendo você ter medo, trazendo para o teu meio pessoas que vão te desvalorizar para você ficar com mais medo ainda. Mas aí, onde entra a grande sacada não é entre você e o mundo, é entre você e Deus. Quando você finca o pé na tua identidade e na tua promessa, meu amor, até o diabo faz reverência para você. Tá? Até o diabo faz reverência para você. E Deus move todas as forças do universo para que você vá. Foi assim que ele fez com Moisés. Beleza? Caiu moedinha aí? Então fiquem atentos que nos começos, nos inícios, quando ninguém ainda consegue enxergar nada, que as grandes promessas, as grandes missões, elas têm uma tentativa, e há uma tentativa do mal em destruí-las, tá? É por isso que a gente vê pessoas com grandes dons, diamantes, que não foram lapidados e têm medo de serem lapidados. Pessoas que têm uma missão tão grande, são como pérolas raras, mas estão ali, ó, dentro da concha, lá no fundo, mais profundo do oceano, ainda enterrado embaixo da terra, para ninguém achar. Quanto mais a pessoa tá assim, maior é a missão dela, maior é a trava também. E aí ela precisa ter a decisão. Eu vou destravar ou eu vou continuar aqui no limbo? Porque se você decidir ficar no limbo, você vai ser igual a 22 daquele desenho Soul da Disney. Vai ficar vagando, sem propósito, acreditando no que disseram, no que falaram ou no que a tua mente diz para você todos os dias. E não vai viver tua promessa. Viver a promessa também é livre-arbítrio, tá? Deus prometeu, ele vai cumprir, mas você precisa deixar. Beleza, meus queridos? Bora pro capítulo 2, então. Pauladas matinais.
Sim, plenas. Cadê o Mateus, gente? O Mateus tá aqui? Socos de amor que ele fala. Mateus não tá aqui. Ó, tem que chamar o Mateus pra ele vir pra ele. Mateus faz parte do bonde também. Ele chega depois, mas ele faz parte do bonde. Bora lá. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou E ela engravidou e deu à luz um filho. A tribo de Levi é a tribo que vai dar origem mais na frente aos sacerdotes, tá? Aquelas pessoas que iriam cuidar do templo. E olha só de qual tribo Moisés está nascendo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Aí a filha do faraó respondeu: quero, respondeu ela. E a moça, que era irmã do menino, foi chamar a mãe do menino, sem que a filha do faraó soubesse que era a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Gente, vocês estão vendo aqui? A mãe de Moisés guardou ele por 3 meses. Quando já não podia mais, colocou ele numa cesta para ir para o rio, né, para o menino ir para algum lugar. O menino foi e voltou para os braços dela de novo. Sabe o que isso mostra? Que o que é teu, meu amor, o que é teu, mesmo que as circunstâncias por algum tempo tire de você, volta. O que é teu, volta. As circunstâncias podem ter tirado qualquer coisa, tua paz, tua dignidade, teu dinheiro, tua felicidade, tua harmonia, mas o que é teu, volta. Volta para você. Caiu moedinha? Só que qual é o grande detalhe? O que a mãe de Moisés fez? Ela disse: bem, as circunstâncias não me permitem mais ter este bebê, ter essa criança. Vou colocar no rio. O que o rio faz? O rio é uma correnteza que leva. E a mãe do bebê, ela foi para casa. Ela nem estava ali. Quem ficou para olhar o que ia acontecer com o menino foi a irmãzinha dele. Ou seja, a mãe, ela soltou. Ela simplesmente deixou ir. Se as circunstâncias vêm e querem te tirar algo, deixa ir. Confia em Deus e deixa ir. Porque se você confia e aquilo é teu por direito, volta para você. Vocês estão entendendo, meus amores? Isso pode ser trabalho, pode ser casamento, pode ser a saúde, pode ser família, pode ser tudo. Se for teu, vai voltar, desde que você solte. Faça que nem a mãe de Moisés, solte. Mas o que a gente faz? Te tiraram o emprego, você fica, que não sei o quê, que aquele chefe, né? Te tiraram as circunstâncias, te tiraram o teu casamento. Você fica reclamando, as circunstâncias tiraram tua saúde. Você fica, não, você não solta. Você não larga o osso, né? Parece que a gente é até cachorro, não larga o osso, fica ali, agarrado no osso. Solte,
Solte, porque se for teu, vai voltar. Beleza? Aí Moisés cresceu. Existe um motivo pelo qual Moisés ter crescido dentro do palácio. Moisés foi o único hebreu que cresceu dentro do palácio. Ou seja, era o único hebreu a quem o faraó iria escutar. Ele aprendeu a língua dos egípcios. Deus já estava preparando. Deus colocou a sementinha da promessa dentro de Moisés. E Deus já começou a prepará-lo desde antes. Desde antes. Eu, você, todos nós estamos sendo preparados para a nossa promessa desde o dia que a gente nasceu. É por isso que o roteiro de nascimento, meus amores, é muito importante. Saber o que aconteceu desde a tua concepção, nos primeiros anos de vida, na tua adolescência, tem a ver com as crenças que estão no teu sistema, mas também tem a ver com a tua promessa. Bora lá. Versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esse matou o egípcio, gente, segundo o estudo da Cabala dos hebreus, não é que Moisés matou estrangulando ou fazendo alguma coisa com o egípcio. É que Moisés orou pela intercessão de Deus. E aí Deus foi lá, matou o egípcio. Ou seja, o egípcio só morreu por culpa de Moisés, que intercedeu a Deus por aquilo. Tá? Segundo a interpretação da Cabala. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Aí o cara que estava batendo no outro falou: quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Lembram que eu falei para vocês que quando a gente chegasse em Êxodo, íamos ter um momento que mostra claramente quando Moisés co-criou, quando ele usou a lei da atração para que o faraó descobrisse o que ele fez? É agora. Porque o que acontece? Moisés matou a pessoa. Matou uma pessoa. Só que ele achava que ninguém tinha visto. Então tava beleza. Aí, ele descobriu, no dia seguinte, ele descobriu que um hebreu viu isso. E soltou uma piadinha. No que ele descobriu que o hebreu viu e soltou uma piadinha, ele teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Ou seja, ele teve um sentimento, né, medo, e o pensamento: com certeza tudo já foi descoberto. Neste exato momento, Moisés co-criou então que o faraó descobrisse e punisse-o por algo, tá? E é assim, meus amores, que nós criamos a nossa realidade. Outro dia eu fiz uns stories no meu Instagram, aqui no meu Instagram, respondendo a pergunta da psicóloga Débora, que inclusive vamos ter live hoje à noite, tá? 21 horas. De como a nossa situação financeira pode desencadear uma ansiedade. Na verdade, é a forma como você olha, o pensamento que você tem em relação àquela situação financeira, juntamente com o sentimento em relação àquela situação financeira, que desencadeia um processo, encadeia inclusive, de falta de dinheiro, de mais boletos, de falta de condição, e retroalimenta-se pelo pensamento e o sentimento, que vai criando mais daquela realidade. Quando você entende que os teus pensamentos e os teus sentimentos, eles estão influenciando diretamente a tua realidade, você começa a entender que você tem poder, que você tem controle sobre o que acontece, tá? Como que eu vou ter controle, Suene, se Deus é quem desenha o nosso destino? Não.
Meu amor, esse mecanismo foi Deus quem colocou dentro de você. Só que você só usa pelo livre-arbítrio. E outra, os teus desejos, o que você quer, é comandado por Deus. Você não quer a mesma coisa que eu quero. Da mesma forma que o Denis quer, que a Dani quer, que a Natália quer. Eu quero coisas diferentes, a Natália quer coisas diferentes. O que ela quer já é a inteligência infinita atuando através dela para dizer, ó, sabe essa promessa? Pois é, ela é tua, vai lá, pega para você. Entendeu? Por isso que eu falo, você pode ter o que você quiser, desde que você controle os seus pensamentos e os seus sentimentos. Aí o que a gente faz? Não, a gente foi adestrado desde o dia que nasceu na escola e dentro de casa a ficar preso no modelo newtoniano, né? De que a realidade é estática, ela não muda. Aí chega os boletos, chega os boletos, não tem dinheiro. Você começa a criar o quê? Pânico. Pensamento, não vou conseguir pagar. Parabéns, meu amor, vai chegar mais cartões, vai chegar mais coisas para você não conseguir pagar. Ao ponto de você fazer dívidas. Aí quando você está nas dívidas, ou você consegue aumentá-las ao ponto de que elas parecem impagáveis, tá? Ou você começa a cuidar do teu pensamento, do seu sentimento e você não só quita todas elas, mas como você começa a prosperar. Tá bom? É por isso que tem gente que vive presa nas dívidas. Entra ano, sai ano, elas só aumentam e elas ficam com mais medo de que nunca vão sair de lá. Elas se tornam escravas daquilo. Quando, se elas... E outra, e digo mais. E quando eu falo, meu amor, é só você mudar seu pensamento, seus sentimentos que você vai conseguir sair dessa situação. Elas olham pra mim assim. Da onde, Suene? Da onde que eu vou conseguir pagar 300 mil reais de dívida só mudando meu pensamento, meu sentimento? Ainda me agridem. Pois fica com as dívidas pra você, fica escrava delas então. Eu tô aqui querendo te ajudar, criatura. Eu, hein? Se eu tô falando é porque eu consegui fazer 125 mil reais num dia em 2020, na maior crise que eu já vivi em vida. Que eu já vivi em vida, foi ótimo. Se eu tô falando é porque eu pratico isso na minha vida. Eu tô construindo a minha prosperidade em cima disso, cuidando do meu pensamento e do meu sentimento. Tenho os meus processos, tenho a minha jornada. Consigo todo dia ficar namastê? Não consigo. Mas todo dia eu tô treinando. E eu estou conseguindo. Entende? Moisés co-criou aqui a descoberta dele por causa do pensamento e do sentimento dele. É bíblico, meus amores. Isso aqui é bíblico. Quer mudar o que você... Quer mudar a tua realidade? Comece a mudar o que você pensa e o que você sente. Suene, como eu faço isso? Ressignificando suas crenças. Aí você precisa de alguém que possa te guiar nisso. Você pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. É bem mais trabalhoso, é bem mais longo o processo. Mas se você tem uma pessoa te guiando, te mostrando o caminho, é bem mais rápido. É por isso que os mentorados que investem na mentoria individual, onde eu tô ali, ó, tete a tete, guiando eles, mostrando, ó, vai por aqui, não é por aí, vai por ali, vai por aqui. Isso aqui é crença, essa fala aqui. Eles conseguem acessar. Cadê Luiz Antônio? Não tá aqui, né? Deixa eu ver aqui. Luiz Antônio todo dia vem na live, hoje ele não tá. Luiz Antônio, eu sei que você vai assistir essa gravação, era pra você estar aqui falando do que aconteceu com você, rapaz. Mas quando você assistir a gravação, Luiz Antônio, deixa aqui embaixo nos comentários o seu depoimento, tá? Por que eu falo do Luiz Antônio? Porque ele saiu do zero. Ele não tinha nem dinheiro para investir na mentoria. E ele fez um ato de fé, pegou emprestado com a esposa. E fez. Em 3 sessões, Luiz Antônio já começou a fazer dinheiro. E ele saiu da qualidade de alguém que trabalhava para outra pessoa em uma clínica odontológica para o dono da clínica. E essa clínica hoje fatura muito bem. Claudisa está falando, ai, tem o Sérgio aqui, gente. Cadê o Sérgio? Sérgio tá aí, não tá, Cláudio? Sérgio tá aqui. Fala aí, Sérgio. O que aconteceu com você na mentoria individual? A Claudiza é a esposa do Sérgio. Mentora Suene é a força que precisamos. Eu sei por onde ir, eu sei qual é o caminho. Tá? Eu sei qual é o caminho.
Sérgio fez mentoria individual comigo. O esposo da Claudisa. E Sérgio não é mais a mesma pessoa. Não é mesmo. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Porque eu tiro o chapéu para Claudisa e pro Sérgio. Por quê? Eles têm idade de ser meus pais. Mas mesmo assim, o Sérgio, com uma bagagem tremenda de conhecimento que ele tem uma grande bagagem de conhecimento, tá? De valores, tá, gente? De valores empresários que querem instalar princípios e valores nas suas empresas, procurem o Sérgio. Sérgio Accardo. Ele tem valores e ele respeita os valores dele. Uma bagagem, assim, tremenda. E ele ter a humildade de vir fazer mentoria comigo, que tem idade de ser filha dele. Acho que é por isso que ele teve a evolução, os destraves que ele teve. A Claudisa já falou, né, gente? Aí, ó, a Claudisa tá dizendo, com certeza, a mudança foi grande, continuamos buscando. Acho que a Claudisa falou em algum momento o quanto o Sérgio, ele, né, tirou ali de dentro o potencial que ele tinha, né? E tava ali, o potencial do Sérgio tava ali, guardado dentro dele. E não, tava ali guardadinho, bonitinho, as 7 chaves. Eu fui lá, bora, Sérgio, abre aí. E aí, né? Aguardem para ver cenas. Aí, ó, com a mentoria individual, destravei. Aguardem para ver cenas do próximo capítulo, porque o Sérgio já voou muito, mas ele há de voar muito mais. Né, Sérgio, Claudisa? Né? Então, aguardem, vocês vão ver, gente. Então, resumindo, mudando o pensamento e mudando o sentimento, você muda a sua realidade. Escreva aqui embaixo para mim. Mudando o pensamento e mudando o sentimento, você muda a sua realidade, tá? E aí, o que acontece? Moisés teve medo e disse, com certeza, olha só, com certeza tudo já foi descoberto. Por isso você tem que começar a ter muito cuidado com o que você fala. E aí o que você fala? Eu não vou conseguir pagar. Não vai mesmo, não. Pode, nem compre. Você não vai conseguir pagar. Não vai. Eu não posso. Eu não consigo. Não vai conseguir. Eu nunca vou conseguir pagar, sair dessas dívidas. Não vai mesmo. Não vai. E aí o que acontece? O faraó descobriu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morto na terra de Midian. Vocês estão ouvindo o barulho da serra elétrica ali? Serra elétrica, furadeira, sei lá o que é isso. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher o bebedouro e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde ele está? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-nos para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha, Zípora. Ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Vejam bem, prestem bem atenção. Os israelitas gemiam e clamavam dentro da escravidão. Ou seja, eles já não estavam mais suportando. E eles estavam reclamando daquilo ali. Lembra dessa reclamação aqui que eles faziam da escravidão, tá? Só lembrem. Depois eu vou mostrar um detalhe. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Gente, isso aqui mostra o quê? Deus, ele tem uma promessa para nós. Ele tem um plano. Ele não esquece. Ele não esquece. A questão é, quais são as decisões que você tem tomado na sua vida diária, tá? De modo tal que conservem a aliança que Deus tem com você.
Já parou para pensar? Deus, ele não esquece, ele tem um plano. Inclusive, lá atrás, quando Deus falou com Abraão, quando falou com Jacó, ele disse que eu farei o teu povo escravo numa terra estrangeira, mas eu vou libertar eles. Deus fez a promessa, a gente já nasce com a promessa. A questão é, a gente vai tomar posse dela ou não? Aí o Sérgio tá falando aqui, ó, a Suene me fez restabelecer minha autoestima. Eu ajudo, na verdade, as pessoas a acessarem a promessa delas. Porque o tanto de capacidade, de potencial que o Sérgio, todos nós temos, todos nós. Mas é muito fácil falar da boca para fora. Ah, eu tenho potencial e não consegui enxergar esse potencial. O trabalho que eu fiz foi pegar o Sérgio, ele estava aberto e eu falei, Sérgio, eu vou te mostrar do que você é capaz, quem você é e o que você merece receber. E ele abriu os olhos e viu. Só isso. Resumindo a mentoria em 3 passos. É só isso que eu faço. Eu vou tirar de cima de você o tanto de entulho que foi colocado desde o dia que você nasceu até os seus dias de hoje, para que você veja quem você é, para que você retome a sua real identidade, para que você entenda qual foi a promessa do que você é capaz e que Deus está contigo. Hoje à noite a gente vai ter o depoimento da Débora, tá? A Débora disse que o maior ganho dela foi a disciplina mental, né? Cuidar dela, o quanto cuidar dela influenciou diretamente no faturamento da empresa, tanto ela quanto o Éder, né? Com o crescimento da empresa, eles focaram só na empresa e esqueceram de cuidar deles. Mas já dizia o grande mentor do Tony Robbins, o Jim Rohn, você quer ficar rico? Então invista em você, tá? Você precisa investir em você. E aí a Débora e o Ed, eles decidiram focar em práticas ensinadas no Manifest Money e em 21 dias eles bateram um recorde de faturamento que até então não tinha sido batido na empresa deles. Por quê? Porque eles começaram a olhar com cuidado, com amor e carinho para o pensamento e para o sentimento deles, tá? Então, meus amores, eu não sei qual é o cativeiro que você está. Eu só sei que se você começar a cuidar dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, vai ser mais fácil de sair daí. Amanhã à noite vou ter outro depoimento maravilhoso, que é com o Martin. Ele é venezuelano, mora no Chile, fala muito bem português, tá? Vocês vão ver. E com o Martin foi algo mais profundo ainda. O Martin, ele não sabia quem ele era. E a gente começou, vivia em busca de algo para satisfazer, para que ele pudesse ter prazer, ganhar dinheiro com prazer, né? E aí ele buscava a necessidade dele em outras coisas, em outras situações, até que ele descobriu quem ele realmente é. E depois que ele tomou posse da real identidade dele, segundo fontes seguras, que é a esposa dele, ele tá fazendo dinheiro que nem água. Dinheiro que nem água e dentro dos princípios, preceitos, decretos e leis universais. É por isso que ele está prosperando, tá? Inclusive melhorou até mental, emocional e fisicamente. Amanhã tem o depoimento do Martin, tá? Aproveito para dizer, meu amor, que... Ah, Luiz Antônio entrou! Luiz Antônio! Eu tava falando de você hoje aqui na live, Luiz Antônio. Luiz Antônio, escreva aqui para mim antes de você ir embora. Escreva aqui para mim, ó. Como foi para você a mentoria? Eu vi, Luiz Antônio. Devia entrar na live comigo, né, Luiz Antônio? Peraí. Ei, Luiz Antônio. Bom dia, Luiz Antônio. Vamos entrar na live aí comigo? Quer te ouvir. O povo quer te ouvir. Entra aí na live. Opa, tem que virar a câmera aqui. Como é que vira esse trem? Tô trabalhando já. Como é que vira isso aqui? Luiz Antônio, a câmera tá virada, homem de Deus. É. Bom dia, Bom Luiz dia. Antônio.
Tudo bem? Viu, gente? Ele vibra na frequência da alegria. Eles, Antônio, eu falei de tu hoje na live aqui. Depois você tem que assistir essa live. Eu tava elogiando você, que você foi uma pessoa que se entregou na mentoria, que saiu ali de alguém que trabalhava em uma clínica para dono de uma clínica, que fatura muito bem, você está realizando seus sonhos. Aproveita aí, fala aí um pouquinho para você como foi a mentoria individual. Caraca, a mentoria individual é extraordinário, sabe? Porque no primeiro dia já eu falei para você, Sueli, eu falei, a minha esposa que falou, eu vou fazer a mentoria lá com a Sueli. Eu falei, vamos ver então, né, como é que vai. Daí nós fomos dar uma volta a pé e a Paula, eu tinha acertado já de fazer. Eu já tinha feito um monte de curso, não sei o que lá, e Paulo Vieira, e método CISA. Eu falei, isso aí não tem como mudar não, Paulo, a crença. Eu acho que eu vou desistir. Daí no primeiro dia de aula eu falei para a Sueli, ela já me deu uma... Nossa, doeu. Cada vez que eu conversava com a Sueli, doía. Mas só que virava a chave. Daí ela falou, você tem que parar isso aí, porque a energia da alegria, não sei o que, você acha que tá brincando, tá vindo mesmo pra tua vida, isso aí que você tá atraindo. Caraca, depois daquilo lá eu levei a sério e pus na minha cabeça que a mentoria ia realmente mudar a minha vida e mudou. Eu tenho muita gratidão aí por Luiz Antônio, você falando assim, cada sessão com a Sueli, ela me dava cada um, o povo vai achar que eu fui carrasca com você. Eu até cozinhei para você sua comida preferida, Luiz Antônio. Não era não é nesse sentido de ser carrasco, mas quem está envolvido no processo, parece que a gente não enxerga o que precisa mudar. E quando você vai falando com uma pessoa que entende muito, que no caso é você, né, Sueli? Você dá os toques e fala, você está agindo assim, você está tendo esse comportamento por causa disso, você está se comportando assim por causa disso, você tem que fazer isso, faz os exercícios. E eu fiz os exercícios e estou fazendo até hoje, eu faço da gratidão, as orações que a Sueli mandou fazer, oração de São Francisco de Assis, e os salmos, e até hoje eu faço e não posso parar, e sinto falta da Sueli. Oh, tô te esperando, Luiz Antônio! Já que nós vamos retornar isso, Sueli. O quê? Já que nós vamos retomar alguma mentoria aí. Bora, tô te esperando, tô te esperando. Vambora. Obrigada, viu, por você ter entrado aí. Desculpa ter atrapalhado aí um pouquinho o seu trabalho. Ótimo dia aí para você. Ó, a clínica mudou, era em sociedade, daí agora nós mudamos aqui, ó. Ai, você tá na tua... Gente, essa é a clínica dele. Uau, que lindo que tá! Os meninos aí trabalhando, paciente. Uau! Aí tem tudo aqui, raio-x panorâmico. Uau! Essa é a clínica dele, gente. Luiz Antônio, tá lindo a recepção! Nós mudamos aqui. Não era assim, a recepção não era assim. Uau! Tu tem foto do antes, Luiz Antônio? Da clínica? Da recepção ali antes? Deve ter, tem. Ei, manda pra mim que eu vou fazer ali um antes e depois, tá? Ó, tá a cara da riqueza agora a clínica, viu? Que orgulho, Luiz Antônio, que orgulho. Parabéns, de verdade. Que Deus continue te abençoando. Você lembra que eu te falava lá no comecinho da tua essência? Sim. Lembra? Sim. Pois é, agora a clínica tá com tua essência. E vai prosperar e vai voar ainda mais. Verdade. Deus abençoe, meu querido, de verdade. Graças às tuas ajudas, isso, Sueli. Vixe, Maria, eu tenho muita gratidão a você. Verdade. Graças primeiramente a Deus e depois a mim. Aí eu te pergunto, o investimento voltou? Com certeza. A conta fecha, então. Ô, louco, fecha com bastante lucro.
Que bom, Luiz Antônio. Nossa, eu estou muito feliz, de verdade, sério. Gente, por favor, Luiz Antônio, me manda a foto de antes. Vou te mandar, vou te mandar. Manda, porque assim, tá outra frequência a clínica. Sim, sim. Tá outra frequência, tá outro nível. Nossa, eu até me arrepiei, viu? Mudou aqui, né? Da vez que você veio aqui, ele estava diferente. Nossa Senhora, tá lindo. E meu querido, você vai prosperar ainda mais. Continue acreditando na tua identidade, na tua essência. Você sabe qual é a tua essência, né? Você tem aí as gravações de tudo que eu te falei. É só você jamais esquecer de quem você é e da promessa que Deus tem para você e seguir em frente. Eu tenho muito orgulho de ter sido sua mentora, de verdade. E tô lhe esperando pra gente ir pro próximo nível. Vamos comprar a cidade agora. Vamos. Negócio de clínica, vai chamar a Dani. Vamos já renovar aí mais uma mentoria pra gente comprar a cidade. Luiz Antônio para prefeito. Ótimo dia aí, Luiz Antônio. Beijo, dá um beijo na Paula. Obrigado. E um beijo aí pro pessoal. Tá bom. Muitas vendas, muito faturamento aí para vocês essa semana. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Aí acho que você clica aí para sair. Que aí eu vou... Isso. Uau, gente, aí, ó. Tá vendo? Luiz Antônio entrou, glória a Deus. De verdade, eu estou impactada porque a recepção não era assim. A recepção não era assim. E uau. Eu disse para ele que em poucos meses, quando ele comprasse a clínica ia ter a identidade dele. E agora tá. Agora tá. Assim que ele mandar a foto de antes, eu vou fazer um post do antes e do depois, para vocês verem como era, tá? E assim como o Luiz Antônio, né? Você também, meu amor, aí pode mudar. Tá bom? Um beijo bem grande. Vamos começar aí. Ó, o Luiz Antônio foi uma pessoa que viveu o processo, né? Ele viveu o processo. Ele estava em um cativeiro da mente dele. Ele estava no cativeiro da mente dele, dos sentimentos dele. E o resultado ao redor dele era caos. Multiplicado, elevado à 10ª potência. E quando ele decidiu, eu vou mudar, ele começou, né? É o que ele falou que era cada uma, é que eu não passo eu não passo a mão na cabeça de vocês. Eu nunca passo. Nunca. Never. Não espere de mim que eu fique, que eu tenha pena de você. Nunca vou ter pena de mentorado meu. Eu mostro a verdade. Só que eu mostro a verdade segurando na mão. Por isso que são as surras de amor que o Matheus falou, tá? E aí eu sempre mostrei. Eu falei, Luiz Antônio, quanto você quer mudar? Ele falou, eu quero mudar. Eu falei, beleza. Então, ó, você tá fazendo isso por causa disso. Fiz o roteiro de nascimento dele, mapeei todas as crenças que tinham na cabecinha dele desde quando ele nasceu e a gente foi desprogramando uma por uma. Uma por uma, inclusive as crenças que impediam ele de empreender. A gente destravou essas crenças. E ele mesmo falou, né? Ele mesmo falou ali. E o investimento volta e volta com lucro. Pois é. Para vocês verem. Porque quando você assume a sua real identidade, está na sua promessa, você prospera. Tá? E aí, como ele era a gente fez aí vários processos de mentoria. Eu acho que ele renovou a mentoria individual umas 3 vezes. Eu dei de presente para ele a purificação energética na clínica que ele tinha comprado e na casa dele também. Na clínica, ali ele, ó, tá aí ainda. Na clínica a gente fez a purificação energética, acho que foi em janeiro. Foi em janeiro. Para retirar todos os miasmas espirituais da antiga gestão e que o Luiz Antônio começasse a colocar, impregnar ali naquele lugar a identidade dele. Né? E tá se profetizando, que eu falei para ele, Luiz Antônio, deixa fluir a tua identidade. Porque quando fluir a tua identidade, o negócio vai acontecer. E tá acontecendo. Muito feliz, Luiz Antônio. Então, assim como o Luiz Antônio tá prosperando, ficando aí milionário, né, meus amores? Eu profetizo que isso pode acontecer na tua vida também. Tá? Acredite, ainda não é o fim. O fim é o
cumprimento da promessa, mas você precisa querer. Você precisa querer. Muito obrigada, Luiz Antônio, pelo seu depoimento. Obrigada a todo mundo que esteve aqui nessa live. Amanhã a gente volta com Moisés. Lembrando que as inscrições para o Manifest Money 4 estão abertas, tá? Mas dessa vez você precisa preencher o formulário para poder se inscrever. E quem conseguir preencher o formulário até o dia 30, preencher o formulário e efetivar a sua inscrição até o dia 30, vai ganhar também uma sessão de leitura vibracional para descobrir aí a frequência da tua alma, da tua crença de identidade, da tua crença de capacidade, da tua crença de merecimento, criança interior, pai, mãe, enfim, tudo que você quiser, tá bom? Aguardo vocês. Um beijo bem grande e até amanhã. Tchau, tchau.